82% das barras fortes, e deixa eu dizer qual que é o 92%. 92% das barras fortes, saindo da 200, 92% delas terão continuação. Está tudo mapeado no pedaço de papel. Então, quando você faz essas coisas, eu tenho 4 coisas que eu ajo e o pedaço de papel. Quando eu ajo nisso, o meu trabalho acabou e o pedaço de papel vai tomar conta do resto. Agora você está operando como profissional. Quando você tem este sal e pimenta sem nenhuma cor te dando um head, qual que é a falha de continuação mais recente? Vamos ver do que eu estou falando. Quando você vê uma dessas 4 coisas, bom, você não duvida, você aperta o botão de compra. 1, 2. Esse é o meu nível, o meu conceito de rebote de nível de 2 níveis. Então, quando você cai aqui e você vai a novas máximas, barras grandes, volta aqui, estará no terço inferior e aí anda. Então, de 8 a 9 vezes de 10, faz isso. Quando você faz um rally com uma barra poderosa ou múltiplas barras, eu quero que você sempre divida esse movimento para cima ou para baixo, divida 3 linhas mentalmente na sua cabeça. A parte superior, a parte inferior do terço superior e inferior e os 50%. Então você tem 1/3, você tem 1/3 aqui também, e você tem a metade aqui. O que isso faz? Ele faz que as categorias fora do movimento são abaixo e acima. Nós vamos falar das categorias dentro desse movimento. Quando você faz um pullback desse rally de alta, e você faz esse pullback no terço, as probabilidades de vir até aqui são muito altas. Quando você chega nesse nível, ainda é bom. Não tão alto, mas ainda é bom. Conforme você cai a esse nível, agora as probabilidades de novas máximas ficaram menores. Você antecipa um rebote de 2 níveis, 1 e 2, e falha. Se você chegar até aqui, você antecipa um rebote de 2 níveis, 1, 2, e falha. Entende? Se você chegar até aqui, 1 e 2. Esse é o meu conceito de rebote de 2 níveis. Quando você rompe seriamente a metade, a marca da metade, vamos ver aqui para baixo. Então aqui nós temos uma queda. Bum! E dessa queda, você tem 1/3, 2/3 e metade. Isso começa a rebotar. Aonde é provável que vá? A novas mínimas. Se você chegar aqui, onde é provável que vá? Novas mínimas. Não tão profundo, mas ainda novas mínimas. Se você passou para cá, as probabilidades são que você não vai fazer novas mínimas. Então agora vai ser 1 e 2. Entende? Se você chegar até aqui, 1 e 2. A maioria das pessoas tem problemas por pedir que as suas ações façam o que é altamente improvável. Olha, você pode falar sobre o plano de trade ideal? Você precisa saber de todas as partes do trade para construir seu plano de trade correto. Tem 7 componentes o trade. Eu não vou explicar eles aqui, mas são 7 componentes o trade. Um dos componentes é o seu método de entrada. Como você entra. Você não pode ter somente um método de entrada. Então talvez você tenha 2 ou 3 métodos de entrada. Você tem que ter também um componente de stop inicial de proteção. Aonde você vai, aonde esse trade está errado, onde você vai, em qual preço você vai sair, aonde está a linha na areia e qual é o método que você sai com isso. Você precisa ter esse nome. Então quando você pega os componentes do trade, identificação, entrada, stop inicial, qual que é a sua técnica de adição, qual que é a sua estratégia de adição. Essas coisas não devem ser feitas no calor do momento. Elas devem ser mapeadas num pedaço de papel. O seu trade já deveria estar mapeado antes de você fazer o trade. O que significa que, quando você entra nele, basicamente, o pedaço de papel faz o resto. O pedaço de papel determina, baseado no seu plano, onde está o seu stop de proteção. O pedaço de papel determina aonde e quando você vai adicionar e por quanto.
O pedaço de papel determina quando e aonde e qual método você vai utilizar para realizar lucros. E por quanto você vai realizar? Você vai realizar metade, um quarto, tudo. Tudo isso precisa estar mapeado. Como que você ajusta o stop inicial? Quando o seu trade começa a funcionar, você não pode manter o seu stop inicial no mesmo preço, você precisa mover ele. Com qual método você move ele? Quando você tem o direito de mover ele? É possível você mover ele muito rápido ou muito devagar? Tudo isso precisa ser mapeado no seu plano de trading. Então é quase como seguir um script. Ok, eu entro, baseado nisso, eu ponho o meu stop de proteção aqui, baseado nisso. Eu adiciono um lote adicional na minha posição, baseado nisso. Eu realizo metade baseada nessa regra de lucros. E eu ajusto o stop baseado nessa métrica. Quando você começa a operar especificamente assim, todo o seu trade começa a ser mapeado igual, ou seja, a mesma fórmula é aplicada a cada trade. E aí que a sua consistência começa a aparecer. Você não pode ser consistente nos seus trades se você faz trade inconsistentemente. Todo trade deve ser forçado a atravessar a mesma fórmula. Todo trade deve ser forçado a passar pelo mesmo template. Todo trade deve ser espremido pelo mesmo plano de trade. Então você do outro lado do plano do trade, você tem um trade que é igual que é o trade anterior, esse trade é igual ao trade anterior e esse trade é igual ao trade anterior. E aí é onde vem a sua consistência para que todos os trades pareçam iguais no final do dia. Então, o seu plano ele se torna o substituto dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas crenças. Você vê que os seus pensamentos, seus sentimentos e suas crenças são seus inimigos. Elas falham com você. Você pensa assim de uma forma, de outra forma, ou de uma forma agora, depois outra forma 10 segundos depois. Então, eles ficam mudando, os pensamentos e ficam mudando. Você nunca vai conseguir consistência se você opera o que você acha ou o que você sente. Você precisa dar o controle para o trade, para o seu plano de trading. Então, quando algo tem muito potencial, também é mais fácil encontrar o que tem alta oportunidade, também tem um nível mais alto de dificuldade. Mas na vida é assim e no trading não. A maioria das manhãs são fáceis. Mas essa manhã aqui não foi. Então deveríamos ver alguns conceitos e entender o porquê que essa manhã não foi fácil. Então se nós olharmos aqui, por exemplo, o meta, isso parece que não está fazendo nada. Barra verde, barra vermelha, barra verde, barra vermelha, barra verde, não está fazendo nada. Mas aqui tem uma chave que eu quero trazer a atenção para você, uma dica. Qual que é a dica aqui? Escutem com atenção, traders. Isso vai te recompensar para o resto da sua vida de trading. Tem uma dica aqui quando você tem uma manhã assim. Quando eu digo a falha de continuação, essa é a barra poderosa. Vejam. Boom! E aí você tem assim. Esta é uma falha de ter a continuação do verde, da força do verde. Não teve continuação. Vamos ver o oposto aqui. Então você tem boom, vermelho forte, sem nenhuma continuação. Então isso é muito importante. Deixa eu explicar o porquê. Porque barras fortes têm alta taxa de continuação, dependendo do tamanho delas. Então barras fortes, elas têm algo como 70% de continuação. E ela tem mais continuação conforme ela é maior. Então se você tem uma barra bem grande e poderosa, é como 82% de taxa de continuação.
Mas todas as barras fortes, elas começam por 70, isso já é muito alto. O que isso significa? O que 70% significa? Significa que a cada 10 trades, a cada 10 vezes que você tenta apostar com a barra verde forte, se é verde você aposta para cima, se é vermelho você aposta para baixo, você terá 7 corretos de cada 10. Como que você chega na média de 7? Às vezes é menos e às vezes é mais. Mas a média, o número médio de vezes que você verá a mesma cor novamente, que é a continuação, barras verdes ou barras vermelhas, 70% das vezes. 7 vezes de 10, isso é muito alto. Isso já é o suficiente para você se tornar rico, entende? Você não precisa 100% para ficar rico no trading. Eu gosto desse número de 70%, 70% ou mais. Então, 70% das barras fortes e 82% das barras fortes ainda maiores. E deixa eu dizer o que são de 90%. 92% das barras fortes saindo da 200, 92% dessas barras tem continuação. Então, como você consegue 9,2 vezes de 10? Significa que muitas vezes você terá 10 consecutivas. E aí, em outra oportunidade, você consegue 7. Mas muitas vezes vai ter 10 de 10, 7, 8, 10 de 10, 7, 8. É assim que você consegue 9,2 vezes de 10. É importante vocês conhecerem esses níveis e também conhecer que tudo que você precisa é um item de 70%, o que nós temos aqui, que são barras fortes. Por causa das probabilidades dessas barras fortes, de todos os tamanhos diferentes e cenários diferentes, por causa que elas são tão poderosas, são tão confiáveis, quando elas falham, meu Deus, se prepare para a direção oposta. A direção aqui deveria ser a continuação, vê? Aqui a direção deveria ser a continuação. Isso é o que as probabilidades sugerem, mas assim como a natureza, quando algo tem que acontecer e não acontece, é melhor você se cobrir. Eu vou repetir novamente. Quando algo tem que acontecer e não acontece, é melhor você se cobrir, se proteger. Porque o cenário oposto está próximo de te noquear. Isso é o que eu chamo do evento de não continuação. Escreva ele. Então, um evento de não continuação, barra forte sem continuação. Talvez você tenha barras uma ao lado da outra sem continuação. Aqui em meta você teve uma barra do lado da outra sem continuação. Você teve a barra vermelha sem continuação aqui e barra verde sem continuação aqui. E aí você teve de novo uma barra vermelha aqui sem continuação. Mas você dá o benefício da dúvida ao mais recente. Qual que foi a não continuação mais recente? O vermelho. Então agora se você elimina essa barra aqui, aí começa o movimento. Entende o que eu digo? Veja o quão linda ela é. Então, este é o seu sinal de... Espera um momento. O vermelho sólido tem uma taxa alta de não continuação. Então, uma taxa alta de continuação, mas o mercado está me dizendo que é fake esse vermelho. Então, eu quero que os seus trades sejam mapeados antes de você entrar no trade. E você só segue o mesmo script do último trade. Então, você sabe exatamente onde você vai adicionar, você sabe exatamente onde você vai subir o stop, você sabe exatamente onde você vai realizar metade dos lucros, sabe exatamente aonde você vai estopar. Entende o que eu digo? Isso já está mapeado. Você precisa uma quantidade pequena de cenários operáveis. Você tem 4 compras bem definidas, sim? Você precisa pelo menos 4. 4 coisas sólidas que não são dúvidas sem duvidar.
Quando perguntou ao trader quais são as 4 coisas que você compra, a maioria dos traders não podem me responder porque eles estão comprando seus pensamentos, os seus sentimentos. Esse trader aqui, ele saiu muito rápido de Apple. Deixa eu mostrar para vocês. Ele entrou dentro dessa barra e pôs o stop dele aqui, que é um erro grave. O stop dessa operação deve estar aqui. E se você não conseguir pôr o stop embaixo dela, você tem que subir o seu stop aonde tiver a sua perda máxima. E se certificar que a sua perda máxima, se ela não está aqui, você passa ela para cima e encontra onde está a sua perda máxima. E aí você tem que determinar se você está no terço inferior dessa barra. Se não está no terço inferior da barra, esse trade não é seu. A sua ação precisa ser... O seu stop deve ser embaixo da barra ou no terço inferior da barra. Por colocar o stop aqui, a pessoa está pedindo para ser estopada. E o problema principal aqui é que ele não é parte do nosso programa e não entende que barras poderosas no terço superior de uma barra poderosa é o suporte mais forte. E a segunda parte mais forte é na metade. Então, no terço superior é o mais poderoso. Então, vejam aqui. Você sempre vai encontrar que barras grandes verdes, você cai, fica no terço superior e rebota. Você encontra aqui barras grandes vermelhas sólidas, sobem no terço inferior e cai. Então, esse terço inferior em barras vermelhas e superior em barras verdes é muito poderoso. E isso também conta para momentos de múltiplas barras. Às vezes, você não vai ter uma barra verde, vai ter várias barras verdes. Isso pode ser olhado como se fosse um movimento só, aonde o terço superior é a parte mais forte de suporte. Isso não tem nada a ver com o momento do dia. Isso é o poder e o terço inferior ou superior. Então, na barra vermelha, a resistência mais forte é na parte inferior e na verde superior. E isso pode ser na forma de uma barra ou de um movimento de múltiplas barras. Esse daqui é um movimento de múltiplas barras. Vocês veem como ele está segurando aqui, no terço superior, mais ou menos? Isso é muito comprador. Essa é a área mais forte de suporte. E aí, até a metade aqui, você também tem essa área de suporte. Embaixo do terço. Então, embaixo do terço até a metade, e o terço superior é o melhor. No momento que você compra o botão de compra, o seu relógio começa tic, 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 tic. No momento que você sai do trade, o relógio para de andar. Você pode estudar o que você quiser, até você ficar com os olhos embaçados. Você pode olhar milhares de gráficos. O relógio não se move até você estar no próximo trade. O relógio se move quando você está dentro do trade. No momento que você entra no trade, o relógio para. O relógio começa e quando você sai, o relógio para. Então, o relógio não acelera se você está estudando, vendo, nada. Somente operando. Você precisa horas e horas e horas e horas dentro de trades. Você não está fazendo nada bom para o seu progresso, só estudar e ficar fora de trades.